Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um Level Up no ar. E hoje eu estou com um convidado incrível que vai agregar muito valor para nós aqui hoje. Mas antes de eu falar, antes da gente ter aquela apresentação que eu sempre faço desse convidado, eu quero trazer para você uma reflexão antes desse episódio. Que nós estamos aí na era da ambiência e eu vim pensando muito nisso, de falarmos um pouco sobre ambiência, de referência e que você entenda que o Level Up ele vai levar você para um próximo nível. E o que é esse próximo nível? Você entender o seu processo e entender qual é o seu próximo nível. Então nós trazemos aqui no Level Up convidados ilustres, empresários que já passaram por uma jornada e que podem acelerar o seu resultado. Então não saia daí, aproveite todos os nossos episódios, porque nós vamos agregar muito valor real para você e para o seu negócio. E sem mais delongas, eu quero apresentar esse meu convidado que eu fiquei honradíssima de recebê-lo. Já estava aí desde a primeira temporada querendo convidá-lo e deu certo da gente convidá-lo. E eu vou fazer a apresentação dele como é de praxe aqui no Level Up. O meu convidado, ele atua na comunicação e no marketing desde 2011. Ele é especialista em marketing pela Universidade de São Paulo, a USP, bacharel em comunicação social pela Universidade Federal do Pampa, diretor comercial de um grupo de empresas com diversas certificações na área da comunicação e do marketing, em instituições como PUC, UFRGS e FGV. Atualmente, ele é aluno do curso Artificial Intelligence in Marketing pela University de Virgínia. E eu estou falando de André Rodrigues. Prazer ter você aqui, estou muito feliz. E eu já queria que você já abrisse falando de você aqui nesse primeiro momento. Olha, que honra. Primeiro, estou muito feliz, muito honrado. Obrigado pelo convite, por estar aqui nesse momento. Eu gosto muito de compartilhar. Eu acho que a gente tem uma missão aqui, né? Que é compartilhar para as pessoas aquilo que nós temos de melhor, né? Os nossos talentos, as nossas habilidades, principalmente. E momentos como podcasts, momentos onde a gente tá trocando ideias com pessoas especiais, você falava há pouco de ambiência, para mim faz todo sentido. Por isso que eu sempre abro minha agenda para isso, para conversar com pessoas, para trocar com pessoas e falar sobre a minha expertise. Bom, e eu falo muito, então por favor, me ajude aí a manter a conversa. Falando um pouco de mim, tá? Eu sou André Rodrigues, né? Apesar de todas as atribuições que você trouxe aqui para mim e apresentou aqui para as pessoas, eu gosto de dizer que eu ajudo negócios a prosperarem, a tornar empresas mais prósperas e lucrativas. Ponto. É isso que eu faço. E aí, usando ferramentas como marketing, como estratégia, como o negócio em si, para ajudar as empresas, as organizações a escalarem, a crescerem e a irem mais longe. Mas também o empreendedor. Então, eu acredito muito que o Brasil dá certo por causa dos empreendedores. Perfeito, perfeito. Eu também acho. E assim, André, antes até da gente entrar numa seara mais profunda, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas conhecessem você. Como que nasceu o André empreendedor? Já nasci empreendedor ou foi uma construção? Eu trabalhei no CLT, não trabalhei? Conta um pouquinho para as pessoas. Olha, essa pergunta é ótima. Primeiro, eu sou gaúcho, né? Eu sou da fronteira com a Argentina. E aí a vida, né, vai nos dando oportunidades para que a gente chegue aonde a gente chega, né? E exatamente isso foi que me trouxe para cá, para a região do Vale, né? Hoje eu moro em São José dos Campos e atuo aí em vários estados através da minha atuação profissional, mas moro e resido em São José dos Campos atualmente. E eu comecei a minha jornada no rádio, então eu tô um pouco em casa, porque eu sempre fui muito da comunicação. E tive uma pessoa, né, que eu costumo dizer que mudou a história da minha vida. Porque eu era muito tímido, por incrível que pareça. Nossa. Eu era extremamente tímido, introspectivo, né? E aí eu vi, quando eu tinha
ali em 2011, eu tinha meus 12, 13 anos de idade, eu vi que a comunicação, o marketing tinham mudado a minha percepção. Porque na primeira escola, no ensino fundamental, eu sofria muito bullying. Muito bullying, eu era muito retraído e eu não mostrava para o mundo a minha verdade. E aí, quando eu fiz 12 anos, eu recebi um convite de um amigo, que para mim foi um grande mentor de vida, e ele que mudou realmente a história da minha vida, porque até então eu não sabia o que eu queria fazer, e ele, quando ele me trouxe para o mundo do rádio, né, para conhecer pessoas, foi que virou a chave. Eu digo, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu quero comunicar aquilo que eu tenho de melhor. E quando eu fui para esse outro mundo, foi aquela fase de transição, que eu saí do ensino fundamental e fui para o ensino médio. Não sei se aqui é o mesmo sistema, mas lá no Rio Grande do Sul é assim. E quando eu fui para o ensino médio, eu parei de ser o cara que sofria bullying para ser o cara que trabalhava na rádio. O cara que era importante, que as pessoas queriam estar perto. E aquilo me disse, opa, isso é o caminho. E ali eu comecei a atuar mais comunicador. Aí nasceu talvez o André comunicador. E aí fui estudar jornalismo, né? Passei pela universidade e comecei a trabalhar primeiro em TV, depois continuei no rádio, sempre em paralelo com a universidade. E aí fui pro serviço público e depois caí numa empresa privada. Sempre de um lugar para o outro e sempre com as portas abertas, né? Nunca saí pela porta dos fundos, saí pela porta da frente, com muita gratidão a todos que vieram antes. E aí quando eu fui para essa empresa veio a pandemia, né? E aí a gente passou por uma avalanche ali, como todo mundo passou naquela época, e foi aí que eu saí lá do Rio Grande do Sul e decidi vir com essa empresa para cá, para São José dos Campos. Aí trabalhei muito tempo como CLT, né? E até que veio a oportunidade de eu me tornar PJ e aí ter outras empresas para auxiliar. Hoje eu ainda auxilio esse grupo de empresas. Que tudo! E hoje sou, né, partner desse grupo de empresas, mas a gente tem uma atuação muito grande com outras empresas também. Então a gente consegue, né, ter essa caminhada, ter essa bagagem, graças à história que a gente vai construindo no dia a dia, e vai aparecendo sempre oportunidades para a gente conseguir contribuir com outras pessoas. E agora, né, eu tenho as minhas próprias empresas, tenho meu ecossistema onde eu mentoro empresários e empreendedores que querem alcançar o próximo nível, que inclusive é o tema aqui, né, do nosso podcast. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que todos nós, todo empresário, todo empreendedor, ele pode estar às vezes a uma pergunta do próximo nível do seu negócio. Ele pode estar a um passo de realmente fazer o seu negócio crescer, escalar e melhorar os resultados. Exatamente. Eu falo muito sobre isso, sabe, André? Que às vezes, num bate-papo, você estando na mesa certa, com as pessoas certas, um insight paga tudo, né? E falando, né, até disso que você falou de outras empresas, posso pegar um exemplo que eu já comprei mentorias caras, que eu nunca participei, que eu nunca entrei, e às vezes eu entrei uma única vez, naquela única vez que eu tive com aquele mentor, ele me falou uma coisa, e aquele dinheiro tudo que eu investi já tinha valido a pena por causa de uma palavra. E às vezes a gente não dá tanta ênfase nessa uma palavra, nesse único insight, né? E aí pegando a sua trajetória, né? Então você sai de lá, vem para São José dos Campos, e ainda com esse grupo, e aí se desperta esse multi-empresário, esse mentor maravilhoso, que eu sou fã, e se desperta nisso. O que para você foi uma chama? Tipo assim, eu quero mentorar, eu quero ajudar, eu quero fazer as pessoas passarem por um processo que é doloroso, a gente sabe que não tem como fugir, mas não precisa ser sofrido, né? Como que você viu essa oportunidade de negócio também? Perfeito, assim, primeiro, eu sempre auxiliei empresas nesse sentido, então, que já trabalhavam com esse modelo de negócio. E aí as pessoas assim, não, André, tu precisa também estar na frente desse jogo, porque tu tem uma mensagem linda para compartilhar com as pessoas, tu tem muito conhecimento. E eu não só o conhecimento acadêmico, mas o skin the game, a prática, né, do dia a dia. Porque eu sempre digo, não é só fazer um post, é o todo que faz o jogo mudar dos negócios. E às vezes, e aí eu comecei a ver que tem muitos empreendedores que não dominam o básico
de estratégia, de comercial, de marketing. E isso acaba matando o negócio. Tem pesquisas que revelam que em menos de 5 anos, 70% dos negócios quebram. Por quê? Porque não olharam para o essencial, que é vender. No final do dia é isso que importa. Não importa se tu fez um post, não importa se tu fez um stories. Exatamente. O que vai bancar toda a festa do negócio é a venda. Sim. É o negócio fechado, é o cliente lá dentro. Eu falo sobre isso, né? Que as finanças, que é a minha área, né? As finanças é o coração, são os corações das empresas, né? Porque sem as finanças você não vai pulsar. Mas o que vai levar oxigênio para a finança são as vendas. Exato. É igual um corpo humano, né? O coração só vai sobreviver se tiver oxigênio passando ali pelas redes sanguíneas, né? E se você não vende, você quebra, Exato. né? E dentro dessa estratégia, André, que você fala, né, que você falou do marketing, das vendas, eu queria que você falasse um pouco hoje para essa microempreendedora, para essa empreendedora que está nos vendo, essa necessidade que ela enxergasse, né, o quão valioso é olhar para o marketing, para as vendas. Perfeito. Primeiro assim, né? Eu sempre digo que a gente tem um talento. A gente tem uma habilidade, algo que só nós temos. Esse é o ponto. Por exemplo, eu sou péssimo com contas. Eu sou péssimo no financeiro. Então eu não vou ser uma referência financeira nunca. Não é o meu talento. Agora no marketing eu sei que eu sou bom. Pro financeiro, quem eu vou procurar? A Liz, obviamente. Então, sempre procure o especialista. Para qualquer tema que a gente precisa, procure o especialista. E eu vejo o mercado muito saturado. Um mercado cheio de pessoas que não têm bagagem, não só o fit cultural muitas vezes com a tua empresa, mas principalmente elas não têm a metodologia certa para fazer o teu negócio crescer. Hoje, olhando para o marketing, para as estratégias, eu vejo que existem muitos profissionais, né, muitos profissionais no mercado, mas com pouco resultado. Então, se eu tivesse uma única coisa para dizer para as empreendedoras, para quem está começando principalmente, olhe para como você pode melhorar o seu modelo de negócio e os seus pontos fortes, porque muitas vezes as pessoas focam no seu ponto fraco. E o ponto fraco é claro que vai te derrubar. Agora, cada um de nós tem um ponto forte. Entenda, conheça qual é o seu ponto forte, qual o seu diferencial de mercado e aposte nele, porque é ele que vai garantir o sucesso do seu negócio no longo prazo. E assim, meninas e meninos que estão nos vendo também, marketing não é Instagram. Marketing não é rede social, é muito além. E quando a gente fala de negócios, a gente precisa entender isso, né, André? Eu queria que você falasse isso pra gente. Eu vou deixar o especialista falar, que não é só rede social, né? Tem um brand, tem muita coisa que engloba. E as pessoas acham que é só ir lá, eu vou contratar um social media, vou fazer um tráfego pago, já estou fazendo o marketing da minha empresa. E não é só isso, né? Eu adoro quando me perguntam isso, eu acho fantástico. Tem uma coisa que eu gosto de gerar uma polêmica. Primeiro, marketing digital não existe. Tá feito o corte. Marketing digital não existe. Existe marketing, ponto final. Agora, a empresa que acha que o marketing é o digital, tá muito enganado. Porque precisa trabalhar todos os pilares para que o negócio possa realmente funcionar. Então, claro, André, tem que ter Instagram? Tem. Se o teu modelo de negócio é voltado para um público que precisa de Instagram. Eu tenho mentorados que a gente hoje na mentoria nem chegou ainda em Instagram. E o negócio está faturando seus 15, 20 mil reais por mês. Porque o foco não é o Instagram. O público dele é B2B. Então, isso eu quero trazer para todo mundo. Pense o seu público primeiro. Antes de pensar, vou fazer um post, vou fazer uma dancinha no Instagram, no TikTok. Pelo amor de Deus. Se isso não tem a ver com o teu modelo de negócio, tu tá queimando tua imagem. Pra quê? Pra ganhar like, pra ganhar curtida, pra ganhar seguidor, que não é o teu público-alvo. E seguidor não paga a conta, né? Vamos deixar bem claro isso, né? Não paga a conta. Número de seguidores, se o número de seguidores fosse R$1 na conta, valia, mas não é, né? Exato. Então, eu sempre digo isso. Primeiro, entenda o seu modelo de negócio
Entenda o seu público e aí crie estratégias de marketing para que você possa escalar o seu negócio. Possa fazer o seu negócio realmente prosperar. No meu modelo eu realmente preciso de Instagram. Eu tenho um negócio físico, um negócio local, eu preciso de Instagram. Perfeito. Aí a gente desenvolve uma estratégia de marketing para o teu Instagram realmente bombar, realmente trazer o público que precisa para o teu negócio. Agora, se o teu negócio não necessariamente precisa ter um Instagram como principal estratégia de marketing, então cuida bem aquilo que tu estás fazendo ali na prática, para que possa gerar resultados. As redes sociais, para o marketing do negócio, elas têm que ser uma ferramenta propulsora de resultados, porque senão é só ego. Exatamente. E quando a gente fala de vendas, André, tem tudo, não é só simplesmente eu vendo essa caneca, eu saio daqui falando que a minha caneca custa R$5 e te dou tantos descontos se comprar. Não é só isso, né? Vendas hoje no nosso, né? A gente vê que hoje o mercado ele tá muito exigente, né? Porque a gente tem muita oferta, né, e pouca procura, então tem muita gente ofertando muitas coisas, e a gente precisa entender que venda é estratégia, né, não é simplesmente sair por aí ofertando, né, e você como especialista, né, a gente unindo é uma estratégia de marketing, mas também olhando para essa estratégia de vendas, se você olhasse hoje, qual que é um ponto cego dos empreendedores quando a gente fala de estratégia de vendas? Olha, eu sempre digo que venda não é fórmula mágica. Venda é processo, é organização, é rapport, né? Criar relacionamento. A gente compra de quem a gente confia. Eu trabalho para o mercado do high ticket, né? Ou seja, aquele investidor, aquele que procura minhas mentorias, ele tem condição financeira de fazer um investimento um pouco maior. Então, para esse tipo de venda, eu tenho que ter um relacionamento, tenho que ter um rapport, eu tenho que ter um contato muito próximo, muita proximidade para conseguir efetuar uma venda. E venda é confiança. Então, a gente sempre diz, né? Lá vem o vendedor. Nossa, lá vem o vendedor. Então, é aquela coisa ainda, aquele estigma. Sim. Né? Por quê? Porque realmente se masterizou um comportamento de que o vendedor pega essa caneca aqui, me implorando para pegar a caneca. Né? Não, tem que pegar, senão eu não bato minha meta. A venda ela tem que ser muito diferente. Se tu quer criar um negócio de longo prazo, a tua venda tem que ser uma construção de desejo a ponto do cliente chegar e dizer, por favor, me vende essa caneca. Quando a gente fala de estratégias de vendas, né, a gente hoje vê que algumas pessoas que vendem essas mentorias comerciais, elas falam muito que a gente precisa fazer criar a venda através da transformação do produto ou do serviço. Eu, basicamente, né, sendo advogada do diabo, eu acho que não existe uma regra, né? Eu acho que a gente tem que olhar cada negócio na sua individualidade, né? Mas quando a gente fala dessa transformação do produto em si, você acredita que quando o empresário, a empresária, ela entende esse jogo, que ela vai ofertar uma transformação e não um produto, ela sai na frente na maneira de vender? Eu acredito que sim, porque o foco tem que ser a solução. Ninguém acorda para comprar um produto. A gente acorda buscando solução. Exemplo, tem um professor de marketing, eu também dou aulas em universidades corporativas. Então, tem uma disciplina lá que eu ministrei uma aula de experiência do usuário. Nessa disciplina, eu trouxe uma citação de um professor de marketing americano, que ele diz o seguinte: a gente não compra uma furadeira, a gente compra um buraco na parede. E eu digo mais, a gente não compra um buraco na parede, a gente compra o quadro da nossa família lá. Então, ninguém acorda e diz, eu preciso de uma furadeira. Não é sobre isso. Eu preciso colocar o quadro. Eu preciso colocar o meu quadro lá, eu quero olhar para aquele quadro, eu quero ver a minha família, eu quero lembrar de um momento legal com a minha família. E venda é isso. Venda é um encantamento tão profundo a ponto do cliente ir atrás do seu negócio, para que o seu negócio possa fazer sentido para a vida dele. E o que eu trago? Muitas vezes o vendedor ele está focado na necessidade dele de bater a meta. E é por isso que é uma profissão que é tão estigmatizada. Porque ele está na necessidade, por favor, me compra.
Mas quando a gente muda a nossa postura, enquanto empresários, e eu sempre digo que o empresário, ele é vendedor. Ele é o principal vendedor do seu negócio. Se o empresário não está vendendo a sua empresa, se você, empresário e empresária, não está vendendo a sua empresa, tem algo errado. Se você não está fazendo isso, imagine o seu vendedor lá na ponta. Então, é muito importante criar esse desejo, criar essa construção até de narrativa, porque é isso que constrói a venda a longo prazo. O foco tem que ser na solução que o nosso produto ou serviço entregam na prática. E talvez, né, a empreendedora ou até o microempresário que está nos ouvindo, ele deve pensar assim, mas o meu negócio é tão pequeno, a minha empresa é tão pequena que eu não vou conseguir criar uma estratégia. Eu tenho que vender, tô matando um leão por dia, tal, né? E talvez se você der um passo para trás e ouvir o que o André acabou de falar aqui, né? O que nós falamos de você focar na solução, o esforço que você está fazendo aí nesses 30 dias e um dia você mudando, você já pode ter um resultado astronômico, né? Exato. E eu acredito muito nesse papel das mentorias como um todo, né? Porque a mentoria, ela atalha o caminho. Muitas vezes o seu negócio não está prosperando hoje por causa do modelo dele. O modelo de negócio é rei. Eu falo isso direto. Se o seu negócio não está lucrativo, ou é o modelo que está errado, o jeito que você está comercializando o seu produto ou serviço, ou você não está precificando do jeito que deveria. Não está criando valor suficiente para gerar esses resultados. E eu posso até ir além, né, gente? Tem essa questão da precificação de gerar valor, né, de resultado, e também tem a questão de precificação de você estar deixando o dinheiro na mesa, né? Se você precifica errado, você está deixando dinheiro na mesa. Se você não entende o seu modelo de negócio, você talvez ache que aquele valor, aquele faturamento é o máximo que você pode ter. Você tem outras oportunidades até de escalar, né, André? Sim. E as pessoas não entendem essa necessidade de ter um modelo de negócio, né? Tem um mentorado meu que eu comecei a dar mentoria para ele quando ele estava com 2, 13 meses de negócio. Então era realmente uma empresa do absoluto zero. E aí ele tinha saído do mercado, né, de uma outra empresa que ele estava há muito tempo, e ele decidiu empreender. E aí ele me procurou, nós já nos conhecíamos de outros cenários. E ele disse: André, eu quero fechar a tua mentoria, porque eu estou começando o meu negócio agora e eu sei que eu preciso de um direcionamento, né? Eu tenho essa mentoria para quem está começando, né? Hoje eu tenho uma esteira de produtos e soluções no meu ecossistema, né? Desde treinamento online, até mentorias, até mastermind. E aí eu digo, não, tem essa mentoria que é para esse teu momento, né? Eu tenho a mentoria Marketing Plus, que ela é exatamente um funil, né? Uma metodologia do início, meio e fim, digamos assim, para realmente o teu negócio começar do jeito certo. Começar olhando para o que deve olhar, né? Às vezes o pequeno detalhe muda todo o jogo. E aí a gente começou, não, vamos construir o negócio assim, vamos nichar. Ele na cabeça dele, ele queria escalar com um ticket baixo. Eu digo, não, teu modelo de negócio dá para escalar não tão agressivamente, mas aumentando o ticket e trabalhando com contas maiores. E aí a gente começou. Tomou muitas portas na cara. E eu digo, como é que é a tua apresentação? Como é que tu vende? Era B2B. Como é que é a tua apresentação? Aí ele é assim. Eu digo, vamos melhorar. Fiz uma sessão só para melhorar a apresentação. E a gente começou a trabalhar ali, ajusta aqui, vende assim, faz assim. Porque E muitas vezes o empresário, ele é muito técnico na sua atuação. Exatamente. E não desenvolve a mentalidade estratégica do marketing, do comercial. E aí a gente começou a trabalhar todos esses pontos e em 6 meses ele aumentou em 105% o faturamento. Uau! E aí nós conseguimos, aliás, até menos de 6 meses, mas como o período é 6 meses, eu digo que é 6 meses, foi um pouco menos. Então a gente conseguiu fazer esse crescimento gigantesco de outubro até fevereiro. E isso traz robustez hoje para o negócio dele avançar dentro do meu próprio ecossistema. Porque agora ele avançou, né, para o aconselhamento. Exatamente. Então, já a empresa dele prosperando, eu prospero também. Exatamente. Então é um ganha-ganha, né, onde todo mundo acaba crescendo junto no mesmo ecossistema. Eu sempre digo para o empreendedor que está começando, procure atalhos.
Porque quem já fez antes e quebrou a cara pode te ajudar a atalhar e ganhar muito tempo lá na frente, lá no longo prazo do teu negócio. Porque tu investir do jeito certo garante resultado. André, eu queria que você desse pra gente uma mini aula de uma palavra que hoje está muito comum no mercado, né? Das pessoas falarem que é o tal do branding, né? As pessoas acham que brand é só criar identidade visual, né? Então eu vou deixar para o especialista falar pra gente o que é o brand. Perfeito. O branding é tudo aquilo que é o intangível da tua marca, né? Quando olha para Coca-Cola, lembra do vermelho, né? Lembra da logo, mas lembra também do momento família. Um momento familiar, um momento de Natal, né? O branding é isso. E é muito importante, sim, as marcas criarem branding, criarem a sua identidade, o seu lema, o seu bordão. E isso tem que masterizar a ponto de fazer sentido e ser verdadeiro. Primeiro ponto. No meu branding pessoal, eu, enquanto empresário, eu tenho um lema, pra mim, que é um lema de vida. E isso faz parte do meu branding também. Eu sempre digo, quando eu converso com alguém, quando eu inicio uma mentoria, ou quando eu dou bom dia pro pessoal da portaria do meu prédio, eu sempre digo assim, grande dia. Eu percebi. E isso faz parte do meu branding. Faz parte do meu branding como um todo. Até aqui, ó, se conseguir dar um close. E hoje é uma marca registrada minha, né, como grande dia. Isso é importante também, registre suas marcas, porque a gente vai pro mercado, isso ajuda a minha mentoria também, porque a maioria dos empresários não se liga no básico. Sim. Sua empresa hoje tem registro de marcas e patente? Se não tiver, cuidado. Exatamente. A multa que você toma vale 3 vezes o valor da sua empresa, ou 4. E só dor de cabeça, né? Só a dor de cabeça. Enfim, parêntese aqui só. Mas branding é isso. É aquilo que as pessoas olham pra você e sabem que aquilo é o verdadeiro. É a sua essência. Isso é o branding. Hoje, quando eu vou dar palestras, quando eu vou dar treinamentos em lugares que as pessoas já me conhecem, já conhecem o meu trabalho, eu já não preciso mais dizer grande dia. As pessoas olham pra mim e dizem, André, grande dia! E eu gravo o vídeo quando eu tô correndo lá de manhã, pego meu celular e grande dia. Isso masterizou de um jeito que hoje é cultural, todo mundo conhece. Isso é branding. E é construção, né? E é construção. Não adianta achar que você vai criar um negócio hoje e amanhã não. É construção. É construção. E aí, o branding, ele é tão profundo, tão verdadeiro, que hoje em dia, se eu mando uma mensagem pra alguém que eu falo cotidianamente, e não digo grande dia, porque às vezes na pressa do dia a dia só quer responder ali, oi, tudo bem? Aí, pessoa... Opa, esses dias eu recebi um áudio, até foi engraçado agora lembrando, de um cliente nosso lá de Belo Horizonte, e ele disse assim, cadê o André? Eu acho que esse celular não é teu. E eu na hora não entendi, né? Eu fiquei, ué, como assim? Não, porque não falou grande dia, eu acho que hackearam teu celular. Esse não é o André grande dia que eu conheço. Então, o branding é isso, é quando as pessoas criam um comportamento a partir daquilo que tu mostrou para elas. É aquele intangível. E quando a gente constrói, né, algo tão grandioso, né, como isso, a ponto das pessoas saberem, isso é o branding de verdade. Não é fazer um post lá, manter uma identidade visual e criar meia dúzia de coisinhas ali que acabam passando. O branding é quando aquele comportamento também impacta lá do outro lado. Pegando um corte do que você falou, tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Porque senão a pessoa não sustenta, né? Não. E eu acho que o brand, ele é muito isso. Igual você falou, é o intangível, né? É aquilo que ela pode sustentar a longo prazo ou eternamente, né? Exatamente. Então, o branding é isso, né? É o longo prazo. Eu sempre digo que o branding é o jogo do longo prazo. Mas, para o empreendedor que está começando, faça o básico bem feito. Porque às vezes também... eu vejo que muitos empreendedores, quando estão começando, eles querem, não, eu quero fazer branding, quero ter uma identidade visual. Só que tá num outro nível. Calma. Faz o básico bem feito pra depois escalar do jeito certo. Aí as pessoas focam em fazer um post bonito, mas não tem resultado lá na ponta. Quebra do mesmo jeito. É aquilo que a gente sempre fala aqui, né, gente, no Level Up. O processo. Você viver o seu processo. Dentro da sua rotina hoje, dentro da sua realidade hoje, da sua empresa. Qual é a sua realidade? Olha para a sua realidade, veja o seu processo, respeite o seu processo.
Obviamente, tenha um mentor, é aquilo que eu falo sempre para vocês, quer sair ganhando no seu jogo, tenha um mentor, porque ele vai fazer o atalho que a gente acabou de falar aqui, né, André? Tem esse atalho, tem esse mentor para ele te fazer você acelerar, mas viva o seu processo, não pule etapas, seja constante, seja imparável e entenda exatamente daquilo que você faz. Não vai fazendo na ondinha aí do momento, porque tá todo mundo fazendo, então eu saio fazendo também. Às vezes não é a sua identidade, não é aquilo que você faz, não é aquilo que faz de encontro com a sua essência. Então entenda e viva o seu processo. Isso é level up. Tem uma frase que eu sempre digo quando eu abro uma palestra, uma mentoria, e nas minhas mentorias eu repito ela ao final de cada encontro com meus mentorados, eu sempre repito ela. E aí as pessoas já... É branding também, né? Porque aí o próprio mentorado repete, seja... E a frase é a seguinte: a única fórmula mágica para o sucesso é a consistência. Se a gente não for consistente de um jeito estratégico, de um jeito inteligente, não vai dar certo. Exatamente. Consistência, constância, né? E a gente vive numa era, falando de marketing, né? Que é o que você é mais especialista. A gente vive numa era que as pessoas querem tudo pra ontem, né, André? E eu acho que pra você é mais doloroso, né? Porque as pessoas, quando vão procurar um mentor de marketing, ela já quer sair famosa da primeira sessão, não é? Exato. E assim, hoje, claro que o meu foco mais, né? Eu acho que as pessoas até não veem com essa narrativa pra mim, porque talvez nem vá fechar negócio. Porque o meu foco é realmente fazer as empresas prosperarem. Exato. E não lacrarem, né? Então, assim, já nem chega muito pessoas com esse perfil pra falar comigo, né? Na maioria das vezes. Até porque o meu foco realmente não é, né, tanto, quero seguidores. Tem outras ferramentas, tem outros meios para fazer. Agora, se a pessoa quer, eu quero prosperar minha empresa, eu quero resultado financeiro, eu quero fechar mais vendas, eu quero processos de vendas, de marketing, de estratégia, aí sim a pessoa vem falar comigo. Então, basicamente, as pessoas não vêm com esse viés, digamos assim, de querer, eu quero fazer sucesso no digital, eu quero... Não, a gente foca no negócio. Como que o negócio pode se tornar mais lucrativo? E aí, olhando, né, como eu disse, desde o ponto A, eu sempre começo pelo ponto A, que é entender um modelo, entender como a gente pode prosperar nesse modelo, referenciar quem de referência hoje no seu modelo de negócio, a gente pode olhar e entender as estratégias que estão dando certo e olhar e ver as estratégias também que estão dando errado para não fazer. E aí a gente começa todo esse trabalho. Aí vai para a questão do branding, a gente trabalha esses processos também, como vai escalar o negócio. Depois, a experiência do cliente, a gente tem que ter um foco no cliente e aí a gente sempre fecha com o próximo nível, que é exatamente isso. Como que a gente pode avançar, pode crescer o nosso negócio, né? Pode ser o canibal do seu próprio negócio. Entender quais são as fragilidades e o que eu posso avançar. Tem um dos meus mentorados que disse, eu tô pensando em fazer um banco agora, porque eu já entendi que o meu modelo tá chegando num platô, mas eu tenho a possibilidade de fazer, quem sabe, um banco digital. Eu digo, vamos lá. Top, então, né? É isso, né? É pensar o seu negócio, pensar como ele pode crescer ainda mais, prosperar ainda mais. Porque quanto mais o negócio cresce, mais pessoas a gente impacta, mais longe a gente vai e mais a gente ajuda, né, o Brasil, o planeta. Eu acho que é um ganha-ganha para todo mundo. 3 dicas, André. Queria que você me desse agora uma mentoria grátis. Olha, 3 dicas para esse empreendedor que está nos vendo e que vamos imaginar um cenário? Vamos pensar, vamos criar aqui um cenário. Perfeito. A gente tem um mentorado, esse mentorado nosso é o fictício aqui, ele tá com a corda no pescoço. Começou a empresa aí há 2 anos, de qualquer jeito, foi acontecendo, as coisas foram fazendo e ele foi seguindo, sem mentoria, sem nenhuma estratégia, e foi fazendo. E hoje ele viu que ele precisa de um mentor, de uma equipe, para ajudar ele, senão ele vai quebrar. Ele só pode comprar 3 dicas. Quais seriam essas 3 dicas? Sabe como é que é o nome do meu livro?
Os 3 As do marketing. Ó! Então tá fácil as 3 dicas pra mim. Ó, isso é um compromisso público. Na verdade, meu livro ele ainda não está no mundo, mas ele está em processo. Fazer um livro é muito difícil. Eu tô tentando aí colocar ele no mundo desde 2019, mas ele vai sair, se Deus quiser, ainda em 2025. Amém? Mas são os 3 As do marketing. E qual que é a primeira dica? Para os 3 As do marketing. Primeira, atenção. A gente precisa chamar a atenção dos nossos clientes, a atenção do mercado, a atenção para o nosso modelo de negócio. Atenção. Hoje a gente vive na economia da atenção. Quem tem mais atenção, tem mais dinheiro. Follow the money, né? Então, a atenção segue o dinheiro. Ponto. Então, primeira dica é chame a atenção da sua audiência, do seu público, chame a atenção do mercado. Então, o primeiro A do marketing, atenção. O segundo A do marketing, atração. A gente chamou a atenção, agora a gente precisa atrair para o nosso ecossistema, para o nosso modelo de negócio, para a nossa solução. Como é que a gente faz isso? Criando relacionamento. Fazendo com que as coisas realmente aconteçam, das pessoas chamar a atenção. Vou trazer uma analogia de uma loja. A atenção é a vitrine bonita. Agora a atração é aquele vendedor que é consultivo. É aquele que entrega, né? Aquele vendedor que entregou tanto que tu não consegue dizer não pra ele. Exatamente. Você fica sem graça de não comprar. Fica sem graça. É isso que a gente precisa construir. Então, segundo A do marketing, atração. E o terceiro A do marketing, e talvez o mais importante, é a ação. Que é a hora que a pessoa faz o Pix. Simples assim. A gente chama a atenção, a gente atrai e faz ele fazer a ação. A ação é a compra, é efetuar o pagamento. Então a gente criou, chamou a atenção, diz, eu existo, eu estou aqui, atraiu e fez ele agir, que é o CTA, né? O Call to Action, que é a chamada para ação. A pessoa precisa converter, precisa se tornar venda. Para isso, a gente precisa despertar na atração tanto desejo, tanta coisa boa ali para que ele faça a ação final, que é se tornar um cliente. Então, as 3 dicas são atenção, atração e ação. No próximos episódios eu vou ter um sininho aqui. Agora eu tive essa ideia agora. Vou ter um sininho que quando eu tiver uma dica dos nossos convidados que já vira dinheiro na hora, eu vou tocar o sininho aqui. Porque essa dica, gente, pega agora no seu negócio e coloca agora em ação, né? Atenção, atração e ação. Exatamente. Faça isso agora. Eu tenho certeza que a pessoa vai ter resultado. Certeza. Né? É simples, né? Porque são 3 coisas básicas, mas que mudam o negócio como um todo. Porque a gente precisa dessa escala. Isso, na verdade, nada mais é do que um funil de vendas, onde lá no final a gente converte a compra. E assim, é muito importante todo empreendedor ter em mente que não existe uma única coisa, mas existe, como a gente falou, o processo, a construção diária, fazer do dia de hoje, do aqui e do agora, um grande dia, uma oportunidade de fazer uma transformação tão significativa no negócio a ponto de mudar não só a nossa história, mas de todos que vieram depois de nós. E assim, parar de inventar, né, André? Eu acho que hoje a gente tem uma gama de informações, muitas informações nas redes sociais. Então, eu acho que o básico não está sendo bem feito e aí acabam inventando muitas outras coisas, né? Eu, pelo menos, os meus alunos, quando chega muitas vezes para mim, eu vejo que está fazendo muita coisa e o básico não está sendo feito. Às vezes o CNPJ não está em dia, a marca não está registrada, o básico que precisa ser feito não está sendo feito e coisas que não eram para estar ali com o foco está sendo feita, né? Coisas mirabolantes entrando na frente de coisas básicas, né? Então... E hoje, né, quando a gente fala do marketing, não é a minha área, né? Eu sou de finanças, mas é uma área que o meu olho brilha demais. Por quê? Porque está muito ligado a vendas, né? E se você não vende, você quebra, né? E hoje a gente vê que está muito poluído essa mensagem do marketing, né? Muito poluído, que as pessoas acham que marketing é fazer o seu post do Instagram viralizar. Marketing empresarial, falando mais para os empresários,
tinha muito antes de ter internet, de ter Facebook e Instagram. A gente já tinha setores de marketing em grandes multinacionais, né? A gente já tinha setor de marketing em grandes empresas e tem pequenas empresas, né? Eu acho que isso a gente precisa olhar com mais seriedade quando a gente se fala de marketing, né? Não é só dancinha de TikTok, Exato. né? E eu sou um pouco brava com os alunos, né? Eles já sabem, porque eu acho que aqui é isso, né? Igual a gente fala, né? Eu tô pro jogo, né? Então, assim, o que tá impedindo você, muitas vezes, de crescer é você entender a sua decisão, a sua tomada de decisão e entender que não é brincadeira, né? Eu falo para as meninas, né? Meninas fazem o que querem, mulheres fazem o que precisa ser feito. E empresário é a mesma coisa, né? E quando a gente traz essa vertente para o marketing, de tudo que você falou, e a gente falou de vendas, a gente falou de estratégia, trazendo isso hoje para nossa vertente do próximo nível, né? Todo mundo quer esse próximo nível, né? Para você, André, se a gente fosse definir o que é esse próximo nível, o que é para você o próximo nível? O próximo nível, para mim, é quando a gente consegue, através do nosso propósito, da nossa missão, enfim, independente da palavra que você escolhe, a gente consegue impactar as pessoas através daquilo que a gente faz. A gente não esconde o nosso talento, aquilo que a gente falou lá no começo, a nossa habilidade, né? Eu acho que a gente tem essa missão e tem uma habilidade. Cada um tem uma habilidade e um propósito de vida. Mas a gente, quanto mais pessoas impacta através do nosso propósito, através da nossa missão, mais realizado e mais vivendo o próximo nível nós estamos. Porque aí nós nos tornamos mais prósperos, nós reverberamos na sociedade, nós contribuímos com mais pessoas. E assim, quanto mais a gente consegue crescer o nosso negócio, crescer a nossa empresa, mais pessoas a gente consegue ajudar. Simples assim, né? Então só muda a escala. Às vezes, você faz um trabalho incrível, mas para 2 pessoas. Então o meu foco agora, o meu próximo nível agora é aumentar. Porque eu acredito que eu sou um mensageiro e eu quero que a minha mensagem chegue mais longe. Então, quanto mais pessoas estiverem comigo, mais realizado, mais feliz eu serei, mais eu viverei o próximo nível. Gente, que incrível, né? A gente teve aqui uma aula de branding, de marketing, de comunicação, de vendas. E qual que é o nosso intuito aqui? É trazer para vocês, nesses minutos de podcast, que vocês conheçam, assim, 1%, né, dos nossos convidados. Que você entenda que empreender é muito mais profundo do que simplesmente sair vendendo, do que sair ofertando, do que ter ali um faturamento que dê para pagar as contas e sobrar o finalzinho no final do mês, né? E hoje a gente falou muito, você teve a possibilidade de entender um pouco o que é marketing de fato, né? Obviamente eu queria ficar aqui 3 horas, porque tem muito assunto pra gente falar, mas pra gente ir pros finalmente, André, eu não poderia deixar você embora sem te fazer uma pergunta que uma das que eu mais recebo, né? A gente fala de marketing, a gente fala de vendas e a bendita da comunicação, né? Que a gente acha que hoje a comunicação é só a verbal, e não é só a verbal, né? Você, quando vai falar com os seus mentorados, você vai tratar isso, como que você olha para essa parte da comunicação? Perfeito. Eu, sou um comunicador, minha base, minha origem, vem da comunicação. Como eu disse, eu comecei trabalhando no rádio quando eu tinha 12 anos, muito novo. Então, eu sempre fui comunicador, né? Eu acho que a gente, para ser um comunicador de excelência, a gente tem que cuidar dos detalhes. Cuidar das pequenas coisas que fazem, que nos constroem, mas manter a nossa identidade. Eu vejo muitas pessoas perdendo a sua identidade para fazer bonitinho, digamos assim. Então, a sua comunicação, ela depende da sua identidade. Então, mantenha a sua identidade, mantenha o seu jeito de ser, mas sempre busque o seu melhor. Busque o aperfeiçoamento contínuo, busque a sua melhoria, para que efetivamente você possa impactar as pessoas através da sua comunicação. Então, comunicação é base, é treino. Eu quero falar em público. Treine, é possível treinar. Eu vejo muitas pessoas que não têm essa habilidade desenvolvida porque não treinaram ainda. E às vezes as pessoas chegam, quando eu estou fazendo palestra, quando eu estou fazendo treinamento, dizem, André, nossa, eu queria ter essa tua desenvoltura.
Eu digo, mas eu não construí ela da noite pro dia. E as pessoas dizem, não, mas é que eu não sou pra isso. Sempre coloca essa desculpa. Mas na verdade, quando eu tinha 12 anos de idade, eu também não era pra isso. Eu era extremamente tímido. Mas pra chegar hoje nesse próximo nível que eu já cheguei, na minha comunicação, eu passei por muitos perrengues, né? E aí a vida vai te dando oportunidades. E sempre aceite uma oportunidade. E assim, elas vão surgindo e quando a gente está aberto para a vida, elas vão crescendo e vão reverberando cada vez mais. Quando eu tinha 16 anos de idade, porque eu me abri às oportunidades, eu recebi o convite para ser o apresentador de um evento num estádio de futebol com 5.000 pessoas. Eu tinha 16 anos. Eu lembro até hoje da sensação, do nervoso. Mas eu aceitei, mesmo com medo, mesmo com desafio. Então, sempre que você tiver uma oportunidade de se comunicar, de mandar para o mundo a sua mensagem, não negligencie ela. Aproveite, porque talvez ela não se repita. Incrível. Incrível. Gente, que aula, hein? Brand, marketing, comunicação, motivação. E André, assim, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, elas devem estar pensando assim, eu queria muito esse mentor, mas eu acho que ele é muito caro para mim. Eu queria que você falasse os seus contatos, para as pessoas te procurarem, seu Instagram, e que falasse se você, a sua esteira de produtos, para que, se elas quiserem, ela entre em contato com você. Vou fazer melhor, pode ser? Claro. Vou disponibilizar para todo mundo que está assistindo aqui o podcast uma mentoria gratuita, um encontro comigo gratuito, para a gente entender o seu modelo de negócio. E aí, se fizer sentido, eu mostro a minha esteira de produtos, mostro as minhas soluções. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou disponibilizar meu Instagram, @oandresr, tá? Então, vai aparecer aqui. Vai aparecer em algum lugar aqui da tela, então procura aí o André SR e manda no direct. Eu estava acompanhando o podcast e quero a minha mentoria gratuita, que eu vou abrir um espaço do meu tempo pra gente conversar, pra gente entender como que eu posso te ajudar já gratuitamente a melhorar o seu modelo de negócio, tornar o seu negócio mais lucrativo, e uma conversa ali onde a gente vai sentar, vai parafusar ali as ferramentas e vai fazer o seu negócio já com alguns insights começar a prosperar. E o insight paga tudo às vezes, hein, gente? É verdade. André, eu queria muito te agradecer. Muito mesmo por você estar aqui. Queria dizer assim que eu já sou sua fã, você sabe disso, né? E eu sou uma pessoa muito seleta das pessoas que eu quero andar ao lado, porque eu acho que isso é muito importante. E você é uma pessoa que desde a primeira vez que nos vimos, por mais que foi muito rápido, já foi uma pessoa que eu comecei a seguir, já comecei a acompanhar. Eu admiro você incrivelmente. Eu sei, você viu que eu sei das suas palestras, aonde você foi. Porque realmente eu te admiro, porque eu acho que quem faz as coisas com verdade, com essência, que ama o que faz e quer transbordar na vida das pessoas e entende que o dinheiro é uma consequência, já é um vitorioso. E você é incrível. Estou muito feliz, honrada de você estar aqui. Quero te agradecer muito. Eu que agradeço, assim, a oportunidade, né? Quando eu te conheci, foi num dia muito especial para nós dois, né? E eu conheci a Liz numa situação, né, que ela estava passando por um momento também muito difícil da sua jornada. Eu até me emociono só de lembrar. Porque realmente a gente sabe como os empreendedores têm uma linda história. Não é fácil empreender no Brasil. E quando a Liz falou da sua história de vida, né, num evento de network, onde a gente estava recebendo uma premiação pela nossa atuação profissional, eu digo, nossa, que história. E olha a força, o movimento que ela tá fazendo para estar aqui hoje, né? E tu estavas lá. Então, eu me senti muito honrado pelo convite, muito feliz por estar aqui contigo. E parabéns também pela tua linda história de vida, pela tua história inspiradora, né? Porque eu acredito que quem começa movimentos como esse podcast, porque a gente sabe o quão difícil é fazer um podcast, ter uma rotina, né, constante de geração de conteúdo. Então, parabéns e muito obrigado. Fico muito feliz por ter vindo aqui hoje e muito honrado por poder compartilhar um pouco do que a gente faz aí na nossa caminhada, e espero também que tenha valido a pena, né? Porque eu sempre digo
que o bem mais precioso que nós temos é o nosso tempo. Então, se a pessoa parou, acho que 1 hora mais ou menos que a gente tá aqui conversando, para nos assistir, para destinar esse tempo para nós, que esse tempo tenha sido valioso e que tenha valido a pena para quem tá do outro lado. Então, muito obrigado. Tenho certeza que valeu muito. E você que tá ouvindo, ó, já chama o André para você ganhar sua mentoria, hein? É ouro, hein? Eu e não olha, faço ele isso acabou, sempre, hein? e ele acabou de falar sobre oportunidade, hein? As oportunidades aparecem, então você agarra, né, André? Exatamente. Manda lá no direct podcast Level Up. E aí eu já vou direcionar lá para nossa sessão estratégica. Muito obrigada. Vamos dar um tchauzinho aqui para essa câmera. E eu espero vocês no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.